Boa tarde a todos. Declaro aberta a 18ª sessão ordinária de 2025, sendo esta a 20ª sessão realizada no ano. E peço ao vereador Renan que proceda com uma leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, ó teu Deus, te dá. Palavra do Senhor. Solicito ao nosso diretor que realize a leitura da ata de número 19 de 2025. Ata 19 de 2025. Aos 29 dias do mês de maio de 2025, às 18 horas, no plenário da Câmara dos Vereadores de Barranco, no estado do Paraná, foi realizada a 17ª sessão ordinária, sendo a 19ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador José Borsato, contando com a presença dos demais edis, exceto o vereador Raul Brizola, com ausência anteriormente justificada. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 18 de 2025, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Após leitura de carta expedida pela PAI, o presidente colocou em votação em segundo turno o projeto de lei 2571 de 2025, Lei de Diretrizes Orçamentárias, tendo sido o mesmo aprovado de forma unânime em segundo turno, juntamente com os pareceres das comissões competentes, que também eram favoráveis ao seguimento da tramitação do projeto. Fim da ordem do dia, o presidente franqueou a palavra livre aos vereadores. Na sequência, agradeceu a presença de todos, nada mais havendo tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária, se realizar em 5 de junho, e na sequência encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões, 29 de maio de 2025. Em votação a ata de número 19 de 2025, os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestem, por favor. Aprovado a ata de número 19 de 2025. Senhores vereadores, nesta ordem do dia, as seguintes matérias. Projeto de lei entrando em tramitação. Projeto de lei de número 2572, que abre crédito suplementar no valor de R$1 milhão, referente à pavimentação asfáltica das vias urbanas do Copasa e ali o Jardim Esperança. Projeto de lei de número 2573 de 2025. Projeto de lei de número 25.074/2025, que abre crédito suplementar no valor de R$295 mil, referente à reforma da capela do Distrito de São José. Projeto de lei de número 2575 de 2025, que abre crédito suplementar no valor de R$2.600.000, na área da saúde. E teremos também a moção número 9 de 2025, de autoria dos vereadores Raul, Renan Vanim e Tássio. Eu queria agora aqui cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar aqui todos que estão presentes, principalmente a família do Sarney, que hoje vai receber a moção de aplausos aí da Câmara de Vereadores. Queria cumprimentar aqui o doutor Carlos, secretário da Saúde, a doutora Adriana, também, às vezes dá uns brancos, né? Mas enfim, a Eliane, o Fininho, o Chiquinho e todos que estão aqui presentes, principalmente as pessoas que estão nas suas casas nos assistindo, que graças a Deus aí tem um bom público. Então, senhores vereadores, dando início à ordem do dia, eu coloco em discussão o projeto de lei 2.572, 25.072, 25.073, 25.074 e 25.075 de 2025. Caso alguém tenha alguma dúvida, estará presente aqui a Eliane e o Fininho. Então eu poderia pedir aqui primeiro que a Eliane suba aqui à tribuna, que daí vão discutir os processos
versos aqui que diz da competência para a Eliane explicar aos senhores vereadores na abertura de crédito. Senhores vereadores, eu coloco em discussão então agora o projeto de lei de número 2572 de 2025, que abre o crédito suplementar no valor de R$1 milhão. Então, eu gostaria que a Eliane pode ficar à vontade para os cumprimentos e depois os vereadores podem ficar à vontade aí para a discussão desse projeto. Certo. Então, primeiramente, eu cumprimento o senhor presidente, estendo os cumprimentos aos demais senhores vereadores, a todos aqui presentes nessa casa e aos que nos acompanham pelas mídias sociais, a toda a população. O projeto de lei 2572, que abre o crédito suplementar no valor de R$1 milhão, ele é para pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares nas ruas citadas ali no projeto de lei do bairro Copasa. Eu vou citar aqui porque quem está em casa não sabe, não está com o projeto de lei em mãos, né? Então, pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares no bairro Copasa, nas ruas Nelson Sadija Show, Arlindo Faier, Darcy Neri de Oliveira e Silva, Governador Antônio Anibeli, Professor Vitório da Silva, Ângela Maria Bortoli, número 109, Zeferino Bruschi, Alcides João Tonelli, Alair Rodrigues Lopes e deputado Caíto Quintana. Esse é um recurso que nós recebemos de emenda PIX, né, através do deputado federal Paulo Litro. O projeto está praticamente 100% concluído. Ele vai ficar em torno de entre 1.250.000 a 1.300.000. A gente não enviou ele na íntegra, porque nós estamos aqui solicitando a abertura apenas do recurso que veio no final do exercício, que está em conta já. A parte da contrapartida, que vai ser o excedente desse 1 milhão, o município possui no orçamento, né, previsto, com recursos próprios, e também uma parte vai poder ser utilizado do rendimento desse próprio recurso, porque as emendas PIX nós podemos utilizar o rendimento de aplicação. Então, enquanto o dinheiro estiver na conta, vai estar rendendo, nós vamos poder estar utilizando no objeto. Então, o recurso já encontra-se em conta, foi o crédito em 16/12/2024, já tem aproximadamente 40 mil de rendimentos, né? Durante o andar da obra ali, nós vamos daí exatamente saber o valor de contrapartida, que vai ser o restante do valor da obra. Eu solicito, na verdade, a possibilidade, se possível, de votar em uma única votação, aprovação, porque o projeto já está indo para a licitação. A partir do momento que ele chega no setor de licitação, a licitação lança todos os documentos e solicita à contabilidade a dotação orçamentária para dar seguimento, porque nós precisamos comprovar que temos o recurso para dar a execução. Então, com a aprovação, nós já podemos abrir no orçamento, a licitação sendo lançada, nós já vamos ter o crédito. E o recurso está aí para isso. Então, é um projeto de lei bem simples. Se algum vereador tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Então, senhor, esse já é um dinheiro que está em conta, já foi anunciado aqui do R$1 milhão dessa obra do Copasa, o Jardim Esperança. Então, para ser licitado, tem que ser abrir o crédito. Então, deixo aí a palavra. Algum vereador tem alguma pergunta para fazer para a Eliane, se sinta à vontade. Com a palavra, o Leandro Ram. Cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os senhores vereadores, os funcionários da casa, cumprimentar aqui a esposa do vereador Raul, que se faz presente na sessão, o Sarney e a sua família que estão aqui presentes, a nossa secretária de Cultura, e em toda a família, nossas condolências. Estão aqui hoje, que será apresentada uma moção de pesares pelo falecimento da dona Terezinha, então, nossas condolências, nossos sentimentos a toda a família. Cumprimentar o nosso secretário de Saúde, Dr. Carlos Santinha, sua esposa, dona Adriana, cumprimentar o Ivanor Kirsch, o Fininho, funcionário e responsável pela tributação do nosso município hoje, a nossa secretária de Educação, a Sandra, que está presente também, cumprimentar o Chico, a imprensa, a Eliane, que sempre, e nós não nos cansamos de parabenizar e elogiar pelo trabalho que realiza no nosso município e pela prestatividade que tem, senhor presidente, senhores vereadores, de estar sempre aqui, sanando as dúvidas e esclarecendo. Muitas vezes nós dizemos da importância de nós estarmos apresentando que alguém do setor da contabilidade, enfim, da administração esteja presente,
Muitas vezes os vereadores não têm dúvidas, mas para que a nossa população entenda do que se refere ao projeto e do que se trata, sempre nós temos os técnicos, as pessoas que são responsáveis pela elaboração e por cuidar da administração do nosso município, e a Eliane sempre prontamente está aqui esclarecendo e trazendo, tirando as dúvidas e trazendo ao conhecimento da população do que se refere os projetos. Senhor presidente, eu acho que, em poucas palavras, como já dito aqui, é um projeto que, no nosso entendimento, é de simples apreciação, não havendo a necessidade de muita discussão, porque se refere a uma abertura de crédito suplementar. A única coisa é salientar a importância desse recurso, do valor desse recurso destinado ao município, né? E aquilo que eu sempre digo, senhores vereadores, e num gesto de grandeza, eu sempre digo que nós devemos dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, e aqui parabenizar o deputado Lito por esse recurso. É um montante bastante grande, né? R$1 milhão, por mais que o município vai ter que colocar a contrapartida, mas nós temos aqui várias ruas que serão beneficiadas com esse recapeamento asfáltico, né? E as famílias que ali residem, a população do município. Então, é aquilo que nós sempre temos pregado aqui na Câmara de Vereadores, nas nossas falas públicas e também quando nós, os vereadores, conversamos da importância de nós estarmos viabilizando e buscando recursos para o município de Barracão, para que a nossa população seja bem atendida e para que a nossa população seja valorizada. Então, senhor presidente, aqui faço menção à importância desse recurso e também parabenizo o deputado Lito, através das lideranças políticas que eu represento aqui no município de Barracão, na liberação desse recurso, que no nosso entendimento é de suma importância para atender a necessidade da nossa população. Senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores queiram comentar sobre o projeto? Com a palavra ao vereador Tássio. Quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, os vereadores, a dona Eliane, que sempre está atendendo nós aqui, explicando os projetos, né? A imprensa, o doutor Carlos, a dona Adriana, o Fininho, a nossa secretária Sandra, o seu Chiquinho, o Jair, a dona Elaine e a família da Valéria, né? O seu Sarney. A gente sabe por que passaram, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a moção. E a dona Eliane, né, podemos esquecer, e falar o projeto, esse projeto de 1 milhão, é um projeto simples, e como a Eliane disse, eu acho que vamos agilizar as coisas, né, que esse projeto vá logo para a licitação, né? Para estar passando para a licitação e logo a empresa ganhadora esteja efetuando esse trabalho, que é uma obra de suma importância para o município de Barracão e para a população do bairro Copasa, né? Do bairro Copasa, que está carente, aquelas ruas de pavimentação asfáltica. Então, acho que é um projeto simples. A gente já tinha lido, analisado o projeto, então não tem muito o que discutir, conforme o Leandro estava falando, não tem muito o que nós discutir. Eu acho que só vamos tentar votar em primeiro e segundo turno hoje, já para agilizar o processo. Seria isso, presidente. Demais vereadores? Então, sobre o projeto número 2572, então já está discutido. Agora, vou pular aqui a ordem do dia, que eu vou aproveitar que ele já está na tribuna, né, que nós possamos discutir agora o próximo projeto, o de número 25.074, de 2025, que abre crédito suplementar no valor de R$295 mil, que se trata, né, da escola da Igreja da São José. Então, com a palavra a Eliane, e depois os vereadores podem se sentir à vontade. Então, da mesma forma, esse projeto de lei, a abertura de crédito, é porque o município possui em seu orçamento a previsão orçamentária para execução de obra, mas não o valor suficiente, porque naquele momento da elaboração da lei orçamentária não estava totalmente definido o que seria feito e onde, mas nós temos a previsão. Então, conforme foi enviado para a Câmara, esse valor é mediante a planilha orçamentária que os engenheiros já elaboraram, é o valor exatamente da planilha. Pode haver uma redução
pequena de valor, né, na disputa licitatória, mas da mesma forma que o outro projeto de lei também, ele está já em andamento, em fase de licitação, e nós precisamos suplementar, porque a partir do momento que a empresa vencedora esteja apta a firmar o contrato, já pode executar a obra. Então, são R$ 295.234,41. Novamente falo, o valor da planilha orçamentária, para execução de reforma na Capela São José, localizada no distrito de São José, no município de Barracão. Nós entendemos, então, que esse recurso, ele é um recurso livre do município, é um recurso de superávit financeiro, de saldo de recurso livre que ficou no final do ano. Então, é totalmente recurso próprio essa obra. Vereadores que queiram fazer alguma pergunta sobre esse projeto? Com a palavra, vereador Leandro. Presidente, eu acho que questionamento nós não temos, mas eu acho que é importante nós salientarmos algumas questões referentes a esse projeto e agradecer à administração municipal, ao prefeito Jorge, que disponibilizou esse recurso de quase R$300 mil. Nós sabemos, eu, o vereador Márcio e a secretária de Saúde, a dona Sandra, que se criamos lá, de secretária de Educação, desculpa, que se criamos no distrito da São José, moramos, eu e o vereador Márcio ainda residimos lá, sabemos das dificuldades que se encontra a Capela São José e da necessidade urgente dessa reforma. Isso nós já apresentamos aqui, juntamente com o vereador Márcio, inúmeras indicações, solicitando de que esse recurso fosse disponibilizado e que essa obra fosse realizada. Quem acompanhou de perto pôde verificar a situação realmente precária, né, da igreja. Ela é um patrimônio histórico municipal desde o ano de 92, portanto é uma responsabilidade do município. Em alguns momentos a comunidade se disponibilizou até em estar dispondo de recursos da igreja para estar fazendo essa reforma, mas infelizmente a legislação impedia, e hoje nós chegamos aqui no momento tão esperado para nós, enquanto vereador, e para a comunidade do distrito de São José, essa reforma. Então, eu acho que é um projeto, assim, no meu entendimento, de bastante importância, tendo em vista, como eu já disse aqui, a necessidade urgente dessa reforma, pelo fato da igreja, nós agora, na festa do padroeiro, em março, nós comemoramos os 70 anos da capela do distrito da São José, e é uma capela que em alguns momentos passou por algumas pequenas reformas, pintura, troca de algumas tábuas, mas que nunca se foi feita realmente uma reforma na estrutura. E é o que precisa hoje, uma reforma estrutural, tendo em vista uma das torres já está com bastante dificuldade, né? A madeira, são 70 anos, então também chega um momento que, por mais que seja uma madeira de qualidade, mas chega um momento também que a umidade, enfim, tudo isso acaba causando problemas estruturais, e hoje a capela se encontra com um problema estrutural, e esse projeto, esse recurso, na verdade, do valor de quase R$300 mil, virá atender uma demanda e um sonho da comunidade, que é ter novamente aquele patrimônio histórico reformado e entregue para a comunidade, para que seja utilizado da forma que sempre vem sendo utilizado. Então, agradeço aqui em nome da comunidade, não como vereador do município, mas como morador do distrito da São José, agradeço ao prefeito Jorge, à administração municipal, por ter disponibilizado esse recurso para que nós pudéssemos reformar a capela. Senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores, com a palavra o vereador Gedivaldo. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, a Eliane, a imprensa, os demais nominados e o seu José Sarney e família. Eliane, que pé que está esse projeto aqui? Já está bem adiantado? Sim, o projeto já está na licitação. Já está em fase de licitação? Já está em fase de licitação. Até, inclusive, deixa eu só repassar aqui. Na planilha, nós temos aqui constando demolições, movimentação de terra, estrutura de subsolo, paredes, forro mineral, pintura, prevenção e combate a incêndio, piso e revestimento do piso, serviços complementares, manutenção de esquadrias, manutenção da cobertura e elétrica. Então, na verdade, é uma reestruturação, né? Ele já está em fase de processo licitatório. Então,
Então eu não vejo por que a gente também, eu acredito que esse projeto aqui podemos votar em primeira e segunda instância já, né? Tanto pela precariedade lá também. Aí só para deixar o pessoal de casa bem informado e bem esclarecido, esse valor e o que vai ser feito nessa capela não é uma restauração histórica, é uma reforma, é isso? É uma recuperação. Recuperação do patrimônio, né? Só do patrimônio, patrimônio da capela. Seria isso aí, obrigado. Demais vereadores? Muito bem, então isso é muito importante. Aquela comunidade de São José que teve um olhar, né, com muito carinho na nossa administração, que inúmeras obras naquela comunidade aconteceu. Então a comunidade está de parabéns, né, com a abertura do posto de saúde que estava fechado, a área de futebol que não tinha mais, né, a escola recuperada, o asfalto chegando lá, e agora a igreja, então aquela comunidade realmente está de parabéns por esses investimentos. Então passamos agora ao projeto de lei, o projeto de número 25.075 de 2025, que abre crédito suplementar no valor de R$2.600.000. Crédito suplementar na saúde. Eliane, você poderia explanar sobre esse projeto, por favor? Certo, senhor presidente. O valor parece ser um valor bastante alto, mas na verdade é para manutenção. Aqui a grande maioria é saúde, temos apenas uma situação de alimentação escolar e transporte escolar, que é na educação. Demanda diária que a gente tem. Não é um recurso que vai ser suficiente até o final do exercício, nós vamos estar novamente aqui, caso seja necessário. Então, aqui nós temos alguns remanejamentos, porque como o orçamento ele é feito por fonte de recurso, existem vários recursos que compõem o orçamento. Na saúde também, nós temos recurso federal, estadual, recurso próprio. Então, aqui é possível algum remanejamento no caso do SUS, que é esses R$300 mil que tem ali para a folha de pagamento, que nós estamos remanejando de outras dotações, material, serviço, para a folha, porque nós precisamos mais no momento para a folha. Aí nós temos encargos sociais, obrigações patronais, que são para pagamento de INSS, encargos sociais também, que é para o regime próprio, ali R$50 mil. Material de consumo, 300 mil, que tem uma demanda enorme, nós gastamos 477 mil até agora na saúde de material de consumo, né? Então, como eu disse, talvez não seja suficiente, provavelmente até o final do exercício, tá? Mas é para nós podermos dar seguimento aos atendimentos. E 900 mil para serviço de terceiro, pessoa jurídica, que de janeiro até 31 de maio também já foi utilizado 2,8 milhões, né? Apenas o hospital aqui são 207 mil, então não é um valor exorbitante se for olhar cada situação, né? Aí nós temos aqui também pedido de suplementação para o consórcio de saúde, que é a nossa grande demanda agora, que está tudo concentrado lá, os exames, as especialidades, o transporte de paciente, a hospedagem. Então aqui nós estamos solicitando 50 mil, que é para medicamento, para um pouco tempinho, né? Pouca coisa. Também 50 mil para passagem de despesa de locomoção, que é o transporte, e 400 mil, que é onde a gente está tendo valores bem altos, que é onde está todos os nossos exames laboratoriais, consultas especializadas, né? Tudo vai nessa outro serviço terceiro pessoa jurídica aqui do consórcio. Então, aqui é tudo recurso livre no consórcio de saúde, tudo recursos do 15%, que é o mínimo que o município precisa aplicar, né? Mas nós já ultrapassamos 21%, provavelmente vamos estourar os 26%, 27% também, né? Como todo exercício. Aí, seguindo, nós temos a Secretaria de Educação, que então, 300 mil estamos solicitando crédito para merenda escolar, também de recurso próprio aqui. Até 31 de maio também já foi utilizado 389 mil de merenda escolar.
E o transporte escolar, então, 150 mil, 100 mil na educação 10% e 50 na 25%. Apesar de recebermos parte dos recursos para transporte escolar, nós recebemos um pouquinho de salário de educação, que é federal, um pouquinho de PENAT, que é federal, e um pouquinho de transporte escolar estadual, mas não é suficiente. Apesar disso tudo, o município precisa complementar o transporte escolar, terceirizado, além da frota própria do município, que a gente mantém normalmente. Isso aqui nós estamos falando somente de transporte terceirizado. Então, são essas as suplementações que nós estamos solicitando hoje. Alguns remanejamentos, que ali no artigo 2º, onde é possível cancelar, nós estamos cancelando de amortização da dívida, porque vai sobrar um saldinho. Nós estamos remanejando da saúde de uma fonte que é possível remanejar para aquela que nós suplementamos. E os demais, daí nós estamos utilizando o próprio excesso de arrecadação que vai ter, que a saúde ela vai gastar e automaticamente ela vai precisar ter receita. A receita da saúde, quando ela supera os 15%, é retirada de livre. Então, é retirada de livre e suplementada na saúde. E uma parte de recurso do superávit financeiro também, do exercício anterior, que são R$200 mil para a cobertura desse crédito. Alguma pergunta, senhores vereadores? O projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Leandro Ram. Presidente, senhores vereadores, nossa população, eu acho que para nós é uma satisfação votarmos um projeto. A Eliane diz aqui, nós falamos de R$2.600.000, parece um valor muito alto, né, aos ouvidos da nossa população, de quem escuta, nós aqui falamos de R$2.600.000, e a Eliane relatando a forma que os recursos são utilizados, nos diz que não é um valor tão exorbitante, não é um valor tão grande dentro das necessidades e daquilo que nós precisamos no nosso município. Eu acho que são duas secretarias, senhor presidente, de suma importância, tanto a Secretaria de Saúde como a Secretaria de Educação. Nós sabemos que já enfrentamos no passado algumas dificuldades e alguns problemas, inclusive trazido à Câmara de Vereadores e ao conhecimento da nossa população, no que se refere à merenda escolar, e hoje nós temos que ser aqui, senhor presidente, muito justo e muito claro nas nossas falas, e é o perfil do vereador Leandro. Vossa Excelência sabe que quando nós precisamos e temos a necessidade de fazer alguma cobrança, nós a fizemos de forma muito categórica e sem problema e sem dificuldade nenhuma, porque estamos aqui exercendo um mandato na defesa da nossa população, mas também temos a grandeza e a humildade de reconhecer quando as coisas estão andando e quando as coisas estão funcionando. E aqui faço uma referência à questão da merenda escolar. Nós estivemos já algumas vezes, juntamente com o vereador Márcio, juntamente com alguns outros vereadores, o próprio presidente, visitando as nossas escolas e normalmente nós chegamos na hora da merenda, na hora que está sendo servida a merenda, e podemos verificar a qualidade da merenda escolar que hoje está sendo servida aos nossos alunos. Então, para nós é gratificante saber, e eu que sou um grande defensor e digo que ali nas salas de aulas está o futuro, não só do nosso município, mas o futuro do nosso país, saber de que as nossas crianças estão sendo bem cuidadas e bem alimentadas. E novamente faço referência aqui à nossa secretária de Educação, que está presente nessa sessão, como temos feito, e também nesses recursos que serão utilizados pela Secretaria de Saúde. Nós sabemos da necessidade, o Dr. Carlos está aqui presente, nós conversamos quase que diariamente com o secretário de Saúde, como também com os demais secretários, na busca de informações e também auxiliando e tentando auxiliar na resolução dos problemas que o nosso município e que a nossa população tem. E nós sabemos da grande demanda que a Secretaria de Saúde tem, principalmente no que se refere a recursos. Temos trabalhado e batalhado muito para conseguirmos viabilizar recursos, né, para a Secretaria de Saúde, tendo em vista nós acompanharmos o trabalho que está sendo realizado. E quando, senhor presidente e senhores vereadores, a nossa população está sendo bem atendida, quando nós temos a resolutibilidade das ações na Secretaria de Saúde, nós sabemos que isso também demanda demais recursos. Quando as coisas não estão andando,
não se precisa de muito recurso, porque é só se dizer não e as coisas não acontecer. Quando se começa a resolver os problemas e a situação, as situações que aparecem na secretaria são resolvidas, aí sim isso depende de recurso, enfim, de todos os recursos que nós possamos imaginar para que a secretaria funcione. Então, me sinto gratificante, senhor presidente, em estar votando esse projeto dessa abertura de crédito suplementar de 2.600.000 para atender as mais diversas demandas da Secretaria de Saúde e também da merenda escolar dos nossos alunos. E, senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores, com a palavra o vereador Gedivaldo. Muito boa as palavras do vereador Leandro. Eliane, mais uma vez quero te parabenizar pela transparência, pela clareza, muito bem explicado aí para nós, e eu acho que não temos muito o que se prolongar nesses três aqui. Se os demais colegas vereadores concordavam, fizemos uma votação primeiro e segundo turno. Demais vereadores, com a palavra ao vereador Raul. Senhor presidente, os demais vereadores, a Eliane, o secretário da Saúde, sua esposa, o Fino, a secretária de Educação, seu Chico, a família do seu Sarney, secretário da Cultura, minha esposa, a imprensa, os demais que estão nos ouvindo. Eu quero falar em poucas palavras também, né, dos projetos acompanhado e lido, explicado pela Eliane. Eu acho que mais um agradecimento do que discussão de projeto, né, porque está bem explicadinho, não tem muito o que a gente, né, falar com toda a explicação que já recebemos. Eu acho que é mais um agradecimento, né, aí pela bela administração que está sendo feito, e está sendo feito, né, no município isso, e nada mais justo que nós votar rapidamente para que se saia, né, do papel, que se saia logo mesmo, né. E é um agradecimento aí aos vereadores e prefeito e administração todos, que isso aqui não é um favor, né, que nós estamos fazendo, é um dever nosso, né, de cuidar da população e cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos enfermos. Está aí o secretário da Saúde que está presente em todas as sessões e presente sempre no posto de saúde, em casa, de noite. E isso aí é trabalhar de mão dada pelo nosso município. Eu fico feliz por isso, de ver uns projetos assim e ver que a coisa está andando, né? Eu acho que é um agradecimento, mais um agradecimento. Seria isso, senhor presidente. Demais vereadores. Eu também queria, com a palavra, o vereador Valdinei. Eu renovo a saudação, senhor presidente, caros colegas, todos que já foram nomeados anteriormente. Acho que nós podemos votar os três projetos em primeiro e segundo turno, né? Um é recurso destinado, é para isso que veio, não tem discussão, né? Então é só nós cumprirmos aí a formalidade, né, da questão do 1 milhão. Confesso que da Capela São José, eu pensava que o orçamento seria maior, porque se trata aí de uma restauração que chega a ser até uma questão quase que artesanal, né? Eu creio que o projeto esteja bem feito, e se esse orçamento cobrir o que for feito e for bem feito, ótimo, né? Também economia de recursos, né, mas desde que seja bem feita, é um patrimônio, não é? Me impressionou o pouco recurso, mas se cobrir, ótimo, né? Veio algumas vans para a saúde e cada um custa mais, né? Uma van, uma ambulância que foi para a adesivação, eu pedi assim, o menino que cuidou da licitação falou lá, uns 300 mil. Então é um patrimônio histórico. Eu creio que o processo licitatório deve ter cuidado bem desses detalhes, para que não se faça, não é ir lá e pregar tábua nova em cima de tábua podre, né? Então é uma coisa bem feita, que é um patrimônio histórico, que merece todo o cuidado, né? E além do aspecto religioso, que envolve algumas pessoas da comunidade, tem a questão cultural, que envolve a história inteira do município, que lá está fincada, né? Lá está gravada.
Então, eu fico na torcida e creio que sim, né, que esse recurso seja o suficiente para fazer um trabalho digno em cima de todo o histórico patrimonial que lá está depositado. E os recursos da saúde e da educação é algo indispensável. Isso aqui, então, eu creio que sim, nós poderíamos votar em primeiro e segundo turno para dar andamento e despachar para que a questão técnica avance, né, o mais rápido possível, e que as obras também, com esse despacho que a gente dá, que também as obras aconteçam de forma semelhante, né? Que infelizmente algumas questões, não por culpa de ninguém, mas pela morosidade de algumas empresas, né, senhor presidente? Muitas vezes a administração faz o andamento rápido, né, e muitas vezes nós temos alguns exemplos aí que as coisas estão um pouco embaçadas e não conseguem dar finalidade, a finalização, e fica algumas questões se arrastando. Então, que possa também ter nos contratos com as devidas empresas que vão gastar esses recursos, principalmente do 1 milhão, né, e dessa reforma da capela, que seja algo bem ponderado para que as cobranças possam ser efetivas e o trabalho possa ter um prazo, né, racional, né, que se comece com uma previsibilidade racional de término, né, para que a comunidade não fique desalojada da sua capela por longo tempo, né, e nem esse recurso do asfalto aí fique, né, muitas vezes em obras inacabadas, como a gente vê alguns exemplos aí até perto dos nossos pés, aqui na avenida, aqui embaixo. Então esses são meus votos, né? Aprovemos rápido e que seja investido e produzido rápido também o objeto que esses recursos têm a finalidade. Seria isso, presidente. Demais vereadores? Isso é bem colocado o que o Valinei falou, realmente, né? Esse novo modelo de licitação, ele provoca muitas vezes empresas de maleta, que se diz, né? Ter as licitações e ganhar as licitações e depois a gente sofrer. O poder público sofre para poder resolver essas questões. Assim temos a rodoviária, que agora, né, a segunda empresa assumiu, terminou, deve ter terminado agora. E assim também vai ser a Paraná. Vamos terminar, mas vai enrolar, vai demorar, porque a lei, infelizmente, ela meio que dá um suporte para as empresas não tão sérias. Muito obrigado, Eliane, de coração mesmo. Eu sempre faço essa questão de chamar aqui, para que fique sempre bem esclarecido para os vereadores, que também a Câmara de Vereadores, né, não atrapalhe o trabalho, né, as questões de licitações, e aí tem tudo um respeito de prazos, a gente não gosta disso, mas infelizmente a gente sofre nas mãos, né, muitas vezes um ganha, depois ele não é enquadrado pelas documentação e vai para segundo e vai para terceiro e acaba demorando para as obras acontecerem, sem falar no prazo que as empresas têm depois. Então, muito obrigado, Eliane, agradeço de coração por ter vindo aqui, dado toda essa explicação muito, né, importante. Deixa eu colocar a palavra ali para você dar as suas considerações. Senhor presidente, somente agradecer essa Casa de Leis em todo, né, principalmente aos senhores vereadores, aos funcionários também, que a gente tem uma facilidade muito grande de conversa, né? E ao entendimento dos senhores na agilidade das solicitações do Executivo. Isso faz com que ande com celeridade e também a gente não precise paralisar serviços. Então, somente agradecer em nome da administração municipal e estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado, Eliane. Eu pediria agora que o Ivanor, popular fininho, você faça a presença da tribuna para que nós possamos discutir o projeto do número 2573. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente José Murchado, em nome do José e os demais pares dessa casa. Cumprimentar a imprensa, escrita e falada, que presente, o povo que nos assiste. Então, senhores vereadores, esse projeto 2573 de 2025 que vai disponibilizar sobre a tarifa de embarque da rodoviária do terminal de Barracão. A taxa de embarque. Era a taxa de embarque. Com o novo Código Tributário que os vereadores aprovaram ano passado, tem que ser criada uma tarifa de embarque e não taxa de embarque. Então, isso prevê no Código Tributário
como vai criar essa tarifa de embarque, qualquer projeto tem que vir para a Câmara para apreciação dos nobres vereadores. A gente fez uma pesquisa regional no estado aqui do Paraná, em que ponto e que valores que nós podíamos estar chegando a essa tarifa de embarque. O porquê disso? Porque a tarifa de embarque do terminal da rodoviária de Baracão, a última vez que ela foi alterada foi no ano de 1995. Desde então, nunca mais teve alteração nas tarifas. Até então, na época, o valor era meio expressivo, 60 centavos na época eram valores expressivos. Tipo, o que cobrava nos guichês do terminal rodoviário, tipo um exemplo, a passagem para a linha Campinas custava 80 centavos. A taxa custava 60. Uma passagem para São José custava R$1. A taxa 100 centavos. Houve uma debandada de contribuintes, de pessoas que buscavam o terminal rodoviário, porque praticamente a taxa de embarque era o valor da passagem. Num entendimento, então, na época, do Executivo Municipal, deixou-se de cobrar taxa de embarque por nossos passageiros ir para o interior do nosso município. Mas desde então, nunca mais foi regulamentada a taxa de embarque do terminal rodoviário. Passou-se administrações, mais administrações, e nunca mais foi readequada a tarifa de embarque. Com o novo Código Tributário, prevê tarifas, daí a gente criou a nova tarifa de embarque. Até então, as empresas mesmo, as empresas que hoje passam pelo terminal rodoviário de Baracão, elas nos cobravam sobre as tarifas de embarque, que estava muito defasada. Aí a gente fez um estudo, como frisei antes, a gente fez um estudo regional aqui, e a gente entrou então mais ou menos fazendo as perdas de todos esses anos, a gente optou por fazer um valor fixado de 3% da unidade fiscal do nosso município, que hoje a unidade fiscal é R$ 116,51, e daí vai dar um valor da taxa de embarque em torno de R$ 3,49, para as linhas intermunicipais e interestaduais, só para as linhas, né, grandes do nosso município. Hoje nós temos ainda uma linha, creio que tem a linha que faz o transporte de passageiro aqui no nosso interior do município, né? Mas não vai atingir, não vai ter essa tarifa para essas linhas, somente para linhas interestaduais e intermunicipais. Com a aprovação dessa nova tarifa, a gente vai ter que mandar essa lei para as empresas. As empresas têm que se adequar. Elas só podem ajustar numa passagem mediante um projeto de lei. E tendo esse projeto de lei aprovado pelos nobres vereadores, posteriormente o Executivo vai homologar os projetos, aí sim a gente vai enviar para as empresas. Hoje, na nossa rodoviária, nós temos em torno de 1.300 a 1.500 pessoas mês que faz o uso do nosso terminal, né? Hoje, o município, nós temos no terminal rodoviário do Baracão, nós temos guardas, nós temos faxineira, temos produtos de limpeza, água e luz, né? O valor que hoje a taxa de embarque do terminal da rodoviária ano está dando em torno de 4.300, né? E nós temos todas essas despesas que nós temos ali no terminal. Com certeza, essas despesas com a nova tarifa também não vai ser feito para dizer que nós temos que para pagar os funcionários que estão lá, mas sim para ajustar os valores que estão defasados há mais de 30 anos. Por isso foi elaborado esse projeto de lei, para vir a essa casa, para apreciação dos novos vereadores, para ser votado, para assim nós implantar essa nova tarifa de embarque para os usuários do terminal rodoviário. Senhores vereadores, deixo a palavra alguma dúvida sobre esse projeto? Nenhuma dúvida, senhores vereadores? Então, agradeço, Ivanor, né? Então, o projeto foi bem explicado, a defasagem hoje, né? A rodoviária, apesar de ela ter ficado aí quase 2 anos e meio para 3 anos em reforma, todos os problemas que a gente teve com as empresas que ganharam a estação, mas hoje então a rodoviária é melhor, um lugar mais bonito, um lugar aconchegante.
Então, muito obrigado, Vanor, sempre está à disposição aí. E parabéns pelo belo trabalho que vem fazendo à frente da tributação, e deixo a palavra ali para você fazer as considerações. Só agradecer aos nobres vereadores, né? E como eu falei na outra oportunidade, o setor de tributação está sempre com as portas abertas, passando a qualquer dúvida dos pares dessa casa. Muito obrigado. Neste momento, senhores vereadores, suspendo essa sessão por tempo indeterminado para emissão dos pareceres.
Voltando aos trabalhos, passo a palavra nesse momento ao presidente da Comissão de Legislação e Justiça, Redação e Justiça, o vereador Renan Vanin. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais vereadores, os funcionários da casa, o secretário de Saúde, Dr. Carlos, a secretária de Educação e suplente vereadora Sandra, o secretário de Tributação Fininho e aos demais aqui presentes. Senhor presidente, essa comissão é favorável, tem parecer favorável, eu dispenso a leitura do parecer, tem parecer jurídico favorável também, e como já foi debatido os projetos aqui, eu acho que é de aceitação de todos os vereadores. Eu peço ao senhor que consulte o plenário para votar no primeiro e segundo turno os projetos, e de minha parte pode ser votado em bloco também. Da mesma forma, passo a palavra ao presidente da Comissão de Contas e Finanças e Orçamentos, vereador Leandro Ram. Senhor presidente, da mesma forma, a Comissão de Contas, Finanças e Orçamento emitiu os pareceres favoráveis, tendo em vista nós já temos também o parecer jurídico favorável à aprovação dos projetos, como já dito aqui, são projetos de simples entendimento. Eu acho só, senhor presidente, importante nós ressaltarmos que esses recursos, normalmente a nossa população ouve, 2.600.000 reais, já chegou 2.600.000 para a saúde, e nós precisamos frisar que isso são recursos que já estão no município, que nós só estamos remanejando, não são recursos novos que estão chegando para o município, e sim, quando chegarmos mais recursos, aí sim nós temos que fazer abertura de crédito especial, que são recursos já que estão no caixa do município e que só estão sendo remanejados para ser utilizados nessas secretarias. Então, só para frisar isso, senhor presidente, da mesma forma os pareceres são favoráveis, dispenso a leitura e, da mesma forma, solicitamos, senhor presidente, a votação em primeiro e segundo turno, para darmos agilidade, e também a votação em bloco dos 4 projetos, senhor presidente. Lembrando aos senhores vereadores que os pareceres jurídicos são todos favoráveis à tramitação dos projetos. Sendo assim, eu consulto aos senhores vereadores a possibilidade de votarmos em bloco, em 2 turnos, no dia de hoje, para darmos agilidades aos trabalhos do Executivo. Sendo de acordo de todos os vereadores, então eu coloco os projetos em bloco. Em votação em primeiro turno, o projeto de número 25.072, 25.073, 25.074 e 25.075 de 2025. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste, por favor. Aprovado em primeiro turno os projetos de leis de número 2572, 2573, 2574 e 2575. Pelo entendimento dos presidentes das comissões, coloco em segundo turno os projetos de lei de número 2572, 2573, 2574 e 2575 de 2025. Em segundo turno, quem for favorável permaneça sentado e quem não for manifeste, por favor. Aprovado em segundo turno os projetos de lei de número 2572, 2573, 2574 e 2575 de 2025. Queria aqui agradecer aos senhores vereadores pela compreensão desses projetos tão importantes e que isso possa dar agilidade tanto, em todos eles. Dando sequência à hora do dia, solicito ao nosso diretor que faça a leitura da moção de número 09/2025. Moção 9/2025. Os vereadores abaixo assinados nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa Legislativa requerem a aprovação da seguinte proposição e, após seu trâmite regimental, que seja expedida e entregue moção de pesar à família Rosa de Castro, pelo passamento da senhora Onilda Terezinha Rosa de Castro, ocorrido em maio do corrente ano. Vereadores Raul Brizola, Renan Vanin e Gedielso Petri Tasso. Com a palavra, os autores da moção.
Com a palavra o vereador Raul Brizola. Eu quero, com um sentimento, né, de falar da família do seu Sarney, falar que aprendi a gostar dessa família aí, gostar deles através da Valéria, uma pessoa maravilhosa que não tem lado pra gente chegar nela, né? Sempre que eu vejo ela ali, às vezes passando por dificuldade, mas está sempre com um sorriso no rosto. E isso gratifica muita gente, né? E sendo secretária da nossa cultura, né, ajudando a cuidar do nosso município, nada mais justo de eu ter pedido, né, a compreensão dos nossos vereadores da casa aí, de apoiar nesse momento aí. E quero dizer para vocês que eu aprendi a gostar de vocês. Vocês são as pessoas fáceis de gostar e que estão passando por um momento difícil. Eu sei que vai ser difícil, mas que pode contar com a minha ajuda, com a nossa ajuda, da minha esposa. Vocês podem contar com a gente sempre que vocês precisar. E eu fico muito alegre de participar de fazer parte dessa família em tudo, né? Poder chorar junto com vocês. Vocês podem contar com o nosso ombro. Quero pedir para o Alfredo ler um texto aí, fazendo um favor. Querida família, nessa hora tão difícil não consigo mensurar sua dor e vazio dessa saudade. Só imagino que deve estar doendo demais, mas querendo guardar vivo dentro de nós as memórias de tantas recordações boas que a senhora Terezinha deixou. Um grande legado que precisa ser dado continuação. Eu sei que vocês darão. Um exemplo de heroísmo e uma mulher imbatível que ficará eternamente viva dentro de cada um de nós. Não podemos dizer um adeus a ela, mas um até breve, pois logo todos nós estaremos também na nossa morada eterna, os céus. E nos abraçaremos e diremos, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei minha carreira e guardei a fé. Sabemos que nesta hora nenhuma palavra pode preencher essas lacunas, mas demonstrar nosso carinho por vocês foi a forma que achamos de amenizar essa dor. Quero agradecer pela presença de vocês terem vindo. Do fundo do meu coração, contem comigo sempre. É isso, senhor presidente. Demais vereadores, com a palavra o vereador Tasso. A gente fica, né, sem palavras, às vezes, né, no momento que sucedeu com a família, com a dona Terezinha, né, uma jovem senhora que nos deixou a família. Então, um momento ímpar, um momento triste, mas uma moção de reconhecimento pela mulher que foi, né? Eu não tive o prazer de conhecer, mas a gente, pela Valéria, pela família, a gente teve ali a família unida, junto, né? A gente não tem palavras para confortar o coração, o que vocês estão sentindo, mas levem um abraço, um consolo, e que eu acho que o maior consolador que nós temos hoje é o nosso Senhor Jesus. Se apegar em Deus, que Ele só pode consolar vocês nesse momento tão difícil que vocês passaram, né, nesses dias atrás aí. Então é só Ele que pode consolar o coração de vocês. Então fica esse meus sentimentos. E seria isso, senhor presidente. Demais vereadores, com a palavra o vereador Renan. Quero prestar aqui a minha homenagem e deixar meus sentimentos aí a toda a família, a dona Terezinha aí, que morou uma boa parte da vida dela no bairro Simoneto, né? Nossa vizinha lá, vizinha do Chico lá, a vida inteira, né? Uma pessoa muito boa, e as pessoas boas, quando vão, só deixam coisas boas, né? Acho que ela educou muito bem os filhos dela, só deixou coisas boas aqui na terra, né? Então que vocês sigam o caminho dela e que Deus abençoe a família de vocês. Demais vereadores, com a palavra o vereador Leandro Ram. Senhor presidente, como já disse no início aqui, as nossas condolências, os nossos sentimentos à família enlutada. É de praxe a Câmara de Vereadores de Barracão emitir moção de pesares quando
existe no nosso sentimento o reconhecimento de algumas pessoas que nos deixam, né? E eu sempre digo, e hoje, essa semana, ainda conversava com a Valéria, de que a nós não compete questionar os desígnios divinos, mas sim aceitar, né? A dona Tere, como eu a chamava, né, a Terezinha, mas eu a chamava de dona Tere, deixou, né, saudades, mas também deixou um legado. Nós vemos a Valéria, a Vanderleia, desde o início da vida dentro da igreja, tocando, cantando, auxiliando, e isso tudo são ensinamentos que trazem de casa, e que com certeza o Sarney e a dona Tere ensinaram e criaram dessa forma para que se tornassem essas pessoas que estão sempre dispostas a ajudar a comunidade, sempre dispostas a servir. A Valéria hoje no cargo de secretária da Cultura do nosso município, exercendo brilhantemente essa função. Então aqui os nossos sentimentos de pesares e o nosso reconhecimento pela trajetória e por tudo aquilo de bom que a Tere deixou aí na sua passagem por essa vida. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores, eu também queria aqui deixar aqui o meu abraço, o meu carinho, e dizer, eu sou uma pessoa muito, dá a impressão que eu conheço a dor. Porque às vezes, Sarney, toda a família, a voz linda da Valéria, da irmã, cantando na igreja, encantando pessoas chorando, ouvindo o hino na igreja, pela voz que vem do coração. E aí nós podemos até se questionar, mas por quê? O que tem de errado que levou a mãe embora? Não tem nada errado, gente. É o tempo de cada um de nós. É o tempo que nós temos que viver aqui. Agora vamos pensar. Como foi o tempo da Terezinha? Como ela viveu esse tempo? Uma grande mãe, amiga, preocupada com todos. Olha, sempre preocupada com todo mundo. Minha amiga daqueles áudios intermináveis. Mas ela lembrava de você. Um sorriso, sempre um sorriso forte. É isso que devemos de lembrar. Deus não tem nada Deus não tira nada da gente. Muito pelo contrário. Terezinha carregou sua cruz com dignidade e foi uma grande privilegiada pelo universo. Ela não sofreu. Ela partiu com grandeza e não sofreu. Então fica isso no coração de vocês, menina. Agora, tem um pai que é pai e mãe, mas tem as filhas que têm que cuidar do pai. Essa família tem que agora ainda mais se abraçar. Porque eu tenho certeza que todos vocês, que num dia anterior ela estava preocupada com vocês todos. Fica mais um pouco aqui em casa, toma mais uma cuia de chimarrão. É essa mãe que vocês tinham. E eu escutei no velório uma palavra muito importante, que como eu falo, que às vezes eu falo que conheço a dor, que eu já vivi muitas dificuldades na minha vida, aonde uma enfermeira ofereceu remédio para uma das filhas, e ela falou, não, eu preciso viver essa dor. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário, é viver essa dificuldade para nos tornar grande diante de Deus. Que todos nós sabemos que vamos partir, mas não queremos ou achamos que um familiar nosso tem que ficar 2 anos, 3 anos em cima de uma cama para depois a família aceitar. Deus agora pode levar. Não aceitamos que a pessoa ela vá do jeito que ela plantou, ele está colhendo uma caminhada, uma passagem tranquila e rápida. Então lembro disso. A Terezinha, do jeito dela, cumpriu a missão dela com elegância. Por isso ela teve uma passagem de rei. Eu falo sempre, as pessoas quando morrem assim, quando fazem essa passagem assim, elas são consideradas por mim, rei, e com certeza estão lá diante de Deus. Senhores vereadores, era essa a hora do dia, e nesse momento deixo a palavra livre para que os senhores vereadores possam falar sobre os seus trabalhos que aconteceu nessa semana. E peço desculpa que estão me esforçando para falar, porque a voz realmente está um pouco ruim aí. Então os vereadores ficam à vontade aí para falar dos seus trabalhos. Com a palavra, vereador Tasso. Temos aí, então,
prestada essa homenagem para a família. E agora vamos falar um pouquinho do que nós anunciamos, né? Acho que todo mundo viu nas redes sociais, né, que nós anunciamos vários orçamentos, recursos que estão vindo para o nosso município. Então, recursos esses que a gente já tinha, na verdade, anunciado, né? Anunciado, mas não estava sacramentado para vir para o nosso município. Então, agora, recursos que vêm do deputado Hugo Bueno, recursos que vêm do deputado Paulo Litro, recursos que vêm para beneficiar a comunidade da Vila Rural, a comunidade da linha Copasa, que é o posto de saúde, né? E a Escola Judite, um recurso que vai vir para uma reforma e para uma quadra esportiva, que vai vir para beneficiar as crianças que ali estudam, né? Meu filho estuda ali. Então, recursos que vão vir para o nosso município nesses próximos dias, né? E recursos que vai vir para a saúde também, né, Dr. Carlos? 1 milhão para a saúde que vai vir também. E a gente teve em Curitiba, junto com os vereadores aqui, junto com o prefeito Jorge, que tem uma abertura lá em Curitiba com os deputados que apoiam o nosso município, uma abertura que é extraordinária. A gente chega lá, muito bem recebido, e se disponibilizaram de enviar esses recursos para o nosso município. Então chegando aí, né, 1 milhão de reais em a pavimentação asfáltica na Vila Rural, né, 200 mil de reforma para o posto do Copasa, um posto que é carente de uma reforma. Está aí o recurso, 1 milhão de reais para a saúde, para sacramentar o que nós vemos sempre falando aqui, né, brigando, que vem ali para a saúde, para desafogar a saúde. E 500 mil, uma reforma para a Escola Judite também, carente de uma reforma, também. Então está aí agora os recursos, só agora vai para a fase de projeto, e está executando esses trabalhos aí para a população de Barracão. Então, muito importante a gente agradecer a administração, agradecer o prefeito Jorge, que não mede esforço em estar apoiando e buscando, junto com nós, vereadores, aqui buscando recurso na capital, né? Buscar dinheiro onde tem, né? Então, vai vir esses recursos aí para dar um desafogo, mais ainda na nossa comunidade, no nosso município de Barracão. Feliz, presidente. Demais vereadores? Com a palavra o vereador Raul. Eu acho que o momento de nós agradecer, né? Sempre agradecer. A gratidão a Deus, né? Pela vida que tem dado para nós aí. E pela sabedoria, né, de cada um, que vem de Deus também. Agradecer por essa sabedoria, agradecer pela administração, agradecer pelos recursos que estão vindo, agradecer pelo belo trabalho que estão sendo feito no município. E agradecer a todos, né, os vereadores, os funcionários, os que vieram aqui hoje prestar esclarecimento para nós aqui, funcionários da prefeitura, o pessoal que veio aqui assistir a sessão da Câmara, o pessoal que está em casa assistindo. É agradecimento sempre, né? E ver que o nosso município está crescendo, isso já é uma gratificação muito grande para nós. E nós, como vereador, devemos estar felizes com isso, né, de ver o nosso município crescendo. É um momento de agradecimento pelos projetos que foi apresentado e foi votado já para ser mais rápido possível andar. Isso também serve de agradecimento para nós e para a nossa população. E agradecer de coração a família de ter feito esse esforço de poder vir na Câmara aí. E bênção de Deus, que Deus acompanhe vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Demais vereadores? Então é isso aí. Com a palavra, vereador Renan. Então, senhor presidente, só agradecendo a administração municipal, parabenizando o prefeito Jorge, o Sercílio, os demais vereadores aqui por
esses recursos aí, que falar que as nossas viagens a Curitiba e a Brasília estão dando resultado. Agradecer também ao senhor presidente aí, que prontamente, quando a gente pede para fazer uma viagem em busca de recursos, a gente sempre é bem atendido. E dizer também ao Chico aí, vai vir agora uma praça poliesportiva lá, liberado um recurso para o nosso bairro Simoneto, né, Chico? Tanto nós esperava aí lá na IBEM, daqui uns dias aí sai o projeto. Também parabenizar por todas as obras que estão sendo feitas aí na nossa cidade, o asfalto da vila aí que vai vir também, todas as obras aí, o vereador Tasso já falou, o Raul já falou também. Somente agradecer, né? E também quero agradecer aqui o deputado Hugo Bueno e o Paulo Lito, deputado federal Paulo Lito. Sem os deputados, sem esse acolhimento do governo, aí a gente não teria essas obras e esse dinheiro aí para investir no nosso município. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Demais vereadores, com a palavra o vereador Leandro Branco. Senhor presidente, em rápidas palavras, fazer um registro. No dia 15 de dezembro do ano de 1972, a Assembleia Geral das Nações Unidas, numa forma de conscientizar a população global a respeito da importância da preservação ambiental, escolheu o dia 5 de junho como Dia Mundial da Conscientização do Meio Ambiente. Então, fazer esse registro, senhor presidente, da importância, né, da preservação ambiental. Eu acho que é uma data importante. Nós vimos hoje a Secretaria de Meio Ambiente, através do secretário, fazendo a distribuição na cidade de algumas mudas, enfim, de árvores, enfim. Então, eu acho que é importante essa conscientização da nossa população quanto à preservação ambiental. Nós vemos se falar muito de aquecimento global, enfim, do desmatamento, de tudo isso. Então, é importante nós registrarmos esse dia e também pedir a consciência da nossa população e das pessoas sobre a preservação ambiental. Nós sabemos da importância que é nós preservarmos o meio ambiente para que o nosso planeta possa, dizendo-se assim, senhor presidente, se recuperar de alguns excessos cometidos já no passado, e hoje nós sofremos um pouco, tendo em vista o que já aconteceu, e, portanto, é importantíssimo nós nos conscientizarmos que precisamos preservar o meio ambiente, porque nós dependemos de tudo isso para que nós e a humanidade, o futuro da humanidade, tenha sobrevivência, e depende muito da preservação ambiental. Faço esse registro, senhor presidente, do Dia, então, Mundial da Conscientização da Preservação Ambiental. Também, senhor presidente, como já dito na votação dos projetos, parabenizar a administração municipal, os deputados que têm viabilizado o recurso, e reforçar aquilo que o vereador Renan Vanin coloca aqui, senhor presidente, no entendimento da presidência da Câmara de Vereadores e da mesa diretora dessa casa, da importância do vereador ter condições de trabalhar, de estar na busca de recursos. E nós temos, difícil, senhor presidente, senhores vereadores, a sessão que nós aqui não anunciamos algum recurso de diversas lideranças políticas, tanto estadual como federal. O vereador Valdinei falava na sua fala das vans, das ambulâncias, das SPINs que estão estacionadas ao lado do Paço Municipal e ao lado da Prefeitura, um trator. E então nós aqui nos sentimos felizes, senhor presidente, por estar, além de exercer a nossa função constitucional, que é legislar e fiscalizar, nós também estamos auxiliando o nosso município, a administração municipal e a população na busca de recursos. Nós sempre falamos que o vereador é o para-choque de uma administração, porque é o vereador que chega às demandas e às reclamações da nossa população, e nós, nessa sensibilidade de estarmos atendendo a nossa população, nós então também, juntos e unindo forças, nós viabilizamos os recursos. É importante quando nós, muitas vezes, e já ocorreu muito, senhor presidente,
aos vereadores apresentar um problema, né, mas não auxiliar e não buscar condições para que esses problemas sejam resolvidos. E nós aqui, e falo aqui dos 9 vereadores, porque tem sido um trabalho em conjunto da Câmara de Vereadores, em conjunto com a administração municipal, com as secretarias do município e com toda a equipe técnica, e aqui novamente agradeço a presença da Eliane e do Ivanor na Câmara de Vereadores, porque são eles os responsáveis de cuidar. Nós buscamos os recursos, e aí a Eliane tem que se desdobrar lá na contabilidade para poder utilizar esse recurso, posteriormente prestar contas desse recurso. Isso dá uma dor de cabeça muito grande, né, Eliane? Mas a Eliane brilhantemente realiza há muitos anos, junto com toda a equipe da contabilidade. Da mesma forma, o planejamento, que é responsável, nós já fizemos aqui algumas cobranças muito firme no que se refere ao andamento dos projetos, né, da forma. O vereador Valdinei traz a público aqui novamente um problema que se arrasta, que é a Avenida Paraná, né, onde nós já solicitamos que fosse oficializado as empresas, enfim, notificada extrajudicialmente, para que essa obra seja concluída, tendo em vista aquilo que diz o vereador Valdinei, a população nos cobrando e exigindo que nós, enquanto vereadores, também nos posicionamos. Então esse é o nosso papel, e nós aqui, senhor presidente, sem dificuldade nenhuma de dizer, a Câmara de Vereadores e os 9 vereadores têm realizado assim um trabalho brilhante no que se refere à agilidade dos projetos, da votação dos projetos, para que a equipe técnica tenha condições de realizar o seu trabalho, dando agilidade. Nós sabemos que muitas vezes o recurso chega de última hora, e aí a contabilidade e toda a equipe técnica tem que se desdobrar para vir para a Câmara, e nós aqui temos a sensibilidade de estar agilizando a votação, e isso depende da concordância dos 9 vereadores, não é uma comissão ou 2, mas sim os 9 vereadores que precisam ter essa sensibilidade e esse entendimento da importância de nós agilizarmos, porque se nós perdermos uma semana, 15 dias, isso atrasa a licitação, e isso atrasa o início da obra e a nossa população que é prejudicada. Então, parabenizo aqui os vereadores e a administração municipal pelos recursos que estão chegando e por tudo aquilo que está sendo feito em benefício da nossa população, parabenizando assim os nossos servidores que agilizam, senhor presidente, que esses recursos possam ser utilizados. Senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores? Então é isso aí. É isso aí. Então é muito bom estar vivendo esse momento, Sarney, de um barracão novo, de um barracão diferente, uma maneira diferente de conduzir a política, uma maneira tranquila, calma. Nós, como Câmara de Vereadores, até foi questionado esses dias que os nossos vereadores estavam viajando demais. Nós temos um pátio da prefeitura lá que tem uns 10 carros novos, Valdinei. Ainda todos os vereadores. Todos os vereadores tem aí. Tem uns 10 carros novos para a saúde lá, entre van, ambulância. E é mais uns, acho que a ambulância vai chegar ainda, né? Hoje acho que vem uma ambulância para adesivar. É culpa dos vereadores, né? E com os vereadores. Ontem recebi o ofício do gabinete do Paulito, onde que vai, os próximos dias, 1 milhão para a saúde. É culpa dos vereadores, é culpa do prefeito. Então isso é muito importante, viver esse momento novo, momento de política diferente. Renovar o nosso município, dar dignidade às pessoas, dar motivação, porque as pessoas não vão embora daqui. Então hoje nós estamos aqui abrindo o crédito para o restante do Copasa, né, do Jardim Esperança é asfaltado, né, o bairro Moinho Velho, como é que já foi todo asfaltado, o Pinheirinho foi todo asfaltado, né. Com as próximas emendas que vão vir, Sarney, esse ano, que são mais 10 milhões para a cidade, basicamente quase todas as ruas vão ser asfaltadas, isso é muito importante. Então o município ganhando uma cara nova, ganhando respeito, né, placas solares nas escolas, na Itaipu, então um projeto novo. Então isso é muito importante. Essa união dos vereadores, podem me criticarem, mas os vereadores estão trabalhando os 9 pro município. Né? O Valdinei é oposição, mas é o segundo secretário. O Leandro é oposição, ele é o presidente de uma comissão muito importante do município, ou da mais importante. Então isso faz com que, Sarney, as responsabilidades de todos, não só de um. Então isso é muito importante. Eu sou presidente, mas sempre me coloco diante de todos os vereadores, pequeno, porque a importância de todos para se unirmos e nos tornar forte e Barracão ganhar com isso. Porque se Barracão não melhorar, o que nós íamos fazer aqui? Politicagem não resolve a vida das pessoas. Politicagem não cura a doença das pessoas. O que cura é ter um posto de saúde funcionando. Vamos citar um exemplo, a São José. Olha quantas coisas boas foram feitas naquela comunidade. Né? Não tinha posto de saúde, hoje tem.
Né? São Roque, seu Sarney. São Roque, o asfalto vai ter lá na linha nova. Tem uma garantia de 6.200.000, se não me engano. Olha que coisa boa. É para o Sarney o asfalto? Não. É para todos que passarem lá. Lá o posto de saúde também está funcionando. Siqueira Belo, olha, quem que vai ganhar com isso? São as pessoas que vão passar por lá. Então não é vereador nenhum, não existe oposição enquanto eu estiver aqui. O que existe e vou cobrar. Vamos trabalhar para o município, para melhorar a vida das pessoas, que é importante. Né? Chiquinho falava, Chiquinho, me ajude a fiscalizar a rua. Né? Na obra, eu estava na Prefeitura de Engenharia Geral, estava todo dia acompanhando a obra lá. Então isso é importante. Nós participar do processo. Como diz uma pessoa, os engenheiros de plantão são muitos. Os engenheiros de obras prontas. Nós temos que ser aquelas pessoas que participam do processo. Porque participar do processo é um pouco mais difícil. Então, muito obrigado, senhores vereadores, pela compreensão. E com certeza sempre terão o meu apoio. E o resultado está aí. Nós podemos falar daqui, em qualquer lugar. Leandro, Neguinho, Valdinei, Márcio, Renan, Tássio, Raul, Adi. Nós temos orgulho de nós. Porque talvez é uma das poucas vezes que nossa Câmara está dando orgulho para as pessoas de Barracão. Muito obrigado, Eliane, por sempre estar à disposição. Obrigado, Adri. Obrigado, Dr. Carlos, pelo trabalho maravilhoso à saúde. Obrigado, né, a secretária da Educação, que vem rompendo as barreiras da dificuldade do ciúme interno, que nós sabemos que isso existe. Obrigado, menina, que Deus te abençoe na caminhada de cultura. A Valéria, abençoe a tua família, que tudo vai dar certo. Vamos caminhar de mãos dadas para frente. Agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizar no dia 12 de junho de 2025, na próxima quinta-feira, e encerro esta sessão.